Estamos na Red Zone, seus loucos por futebol americano. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Estamos de volta, né? Uma semana após o último vídeo, onde nós falamos aí algumas notícias, mas o principal foi a previsão ou as previsões para a AFC ou para as divisões leste e norte da AFC. Quem ia ganhar de quem? Na verdade, a gente fez ali a previsão da quantidade de vitórias e derrotas de cada franquia. Hoje nós vamos continuar com a AFC, falando da AFC Sul e da AFC Oeste, e algumas pequenas notícias aqui, só para a gente engajar no que vem acontecendo aqui dentro da NFL. Mas antes disso, deixa seu like, se inscreva no canal, não se esqueça de compartilhar com seus amigos e de também deixar seus comentários, porque isso ajuda bastante o canal a crescer. Já fizeram tudo isso? Então vamos embora, solta a vinheta. Vamos lá, pessoal, começando com notícias rápidas aqui, porque querendo ou não, Cincinnati pode ter boas notícias daqui para frente, porque Trey Hendrickson voltou a retomar as conversas com o Bengals, e isso, por um novo contrato, pode ser que talvez não demore tanto. Lógico, isso pode ser relativo, porque a gente sabe que os Bengals são meio, muquiranas, meio mão de vaca para pagar jogadores, e o Trey Hendrickson talvez queira algo que eles entendam que não compense para médio e longo prazo. Então isso pode ser complicado, mas pelo menos retomaram conversações, e isso pode, vamos dizer assim, talvez no médio prazo, fazer voltar a uma certa normalidade, talvez até o Shamar Stewart consiga assinar o seu contrato, e aí tudo se normaliza novamente lá na franquia Cincinnati. Porém, todavia, entretanto, torcedor, você acha que isso vai acontecer em breve? Deixa aqui nos comentários, ou você acha que vai demorar? E por falar em renovação, lá na franquia de Nova York, do lado da AFC, nos Jets, Garrett Wilson e Sauce Gardner estão aí também iniciando conversas para renovar os seus contratos com a franquia. Porém, todavia, entretanto, iniciar conversa é uma coisa, finalizar o contrato é outra. Isso vai acontecer em breve? Difícil ter uma certeza, porém, todavia, entretanto, é uma boa notícia para a franquia de Nova York, porque contar com Sauce Gardner e Garrett Wilson, principalmente no médio e longo prazo, talvez seja uma boa para a franquia, porque aí são mais opções e armas para não só Justin Fields, para qualquer quarterback que esteja presente no backfield ali em Nova York. Então, torcedores dos Jets, conversar já desde agora com Garrett Wilson e Sauce Gardner é uma boa para vocês? Reforçar a defesa e reforçar o ataque é válido? Provavelmente sim, porque Sauce Gardner é uma peça-chave dentro daquela defesa e o Garrett Wilson é uma peça-chave no backfield da franquia. Seria ótimo para Justin Fields ter eles aí por mais tempo, né? O Sauce Gardner para fazer Justin Fields voltar mais cedo para o campo e o Garrett Wilson para dar vida longa para o Justin Fields dentro de campo. Diga aqui nos comentários, concorda, discorda? Hoje, rápido mesmo, para finalizar aí as conversas a respeito de notícias, vamos lá, porque o estado do Missouri aprovou um impostozinho novo aí para arrecadar um dinheiro para ajudar, auxiliar na construção dos novos estádios para os times do Kansas City Chiefs, da NFL, e do Kansas City Royals, da MLB. Né? Investimentos aí altos, não sei se é nova construção ou se é reforma dos estádios, acho que é a segunda opção. Porém, todavia, entretanto, cai naquela máxima, né? Será que a cidade deveria ser obrigada a despender tanto dinheiro, né, para esses times que são privados? O ideal não seria que a NFL, com tanto que ganha, bancasse maior parte dos gastos com a construção desses estádios? Mas como os times eles são privados e eles podem exigir coisas das cidades para que ali fiquem e continuem trazendo toda aquela movimentação que esses esportes trazem para a cidade em questão de impostos e dinheiro, eles acabam usando isso como um benefício. Não concordo. Deveria a NFL garantir a maior parte desses investimentos. Mas aí, torcedor dos Chiefs, faria diferença se eles fossem para o lado de Kansas, nesse lado? Tá certo, a cidade é a mesma, só muda o estado. Uma parte fica no Missouri, que é onde está o Arrowhead Stadium e o estádio da MLB, e enquanto o estado do Kansas proporia que mudasse de lado da cidade os dois estádios.
continuaria na mesma cidade. Para o torcedor não iria mudar nada, o que iria mudar era a arrecadação para o estado. Então, isso é o que pesa. Então, o Missouri meio que se obrigou e impôs essa nova taxa para os seus cidadãos para manter, ou tentar manter, o Kansas City Chiefs e o Kansas City Royals na cidade. Concorda, discorda? Diga aqui sua opinião para eu saber se você tá na minha linha ou você fala assim, se dane, a cidade tem que pagar mesmo porque tá trazendo muito dinheiro para a cidade. Eu quero saber a sua opinião. Bem, galera, vamos deixar de enrolação e vamos para o que interessa, que são as previsões para as divisões AFC Sul e AFC Oeste. Começando com o lado sul da Conferência Americana, vamos lá, Houston Texans. O Houston Texans foi o campeão da divisão no ano passado, só eles passaram para os playoffs dessa divisão e esse ano não enxergo muito diferente, com uma possibilidade dos Jaguars talvez irem um pouco além daquilo que eu estou colocando aqui nas previsões. Mas vamos começar com os Texans. Eu coloquei aí uma campanha 10-7, se não me engano, a mesma do ano passado, ou próxima do que aconteceu no ano passado, com 7 derrotas, sim, 7 derrotas, algumas que muitos aqui vão dizer que, que poderia ter aliviado a mão, eu acho que eles podem ganhar. Deixa aqui nos comentários se você pensa dessa forma. Eu coloquei derrota contra os Rams na semana 1, contra os Jaguars na semana 3, ambas como visitantes. Eu coloquei contra os Ravens, visitando lá Baltimore. Eu coloquei derrota contra os Broncos em casa. Eu coloquei derrota contra os Bills em casa. Eu coloquei derrota contra os Chiefs fora de casa e derrota contra os Chargers fora de casa. Né? Mais ou menos balanceado, mais derrotas fora do que dentro de casa. Porém, todavia, entretanto, isso pode pesar muito na questão de classificação, principalmente se o que eu estou prevendo aqui não se cumprir. É lógico que isso é só uma brincadeira, é só uma diversão, é só para ocupar a mente um pouquinho. Porém, todavia, os jogos mais importantes que eu coloquei aqui para a franquia são as vitórias em cima de 2 times da NFC Oeste, 49ers na semana 8 e Cardinals na semana 15, ambos em casa. Por que coloquei como importante? Vamos dizer assim que pode mostrar a força da defesa dos Texans, que foi muito, mas muito reforçada. Mas também pode mostrar um pouquinho da qualidade do seu ataque, que precisa mostrar uma certa qualidade porque teve o L totalmente desmantelada e existem dúvidas na questão de recebedores e também na questão de running backs. Porém, todavia, entretanto, isso só o futuro vai dizer. Por enquanto, dia 18 de junho é a minha previsão para a AFC Sul, para os Texans dentro dessa divisão. Vamos lá para Indianapolis Colts, que eu coloquei aqui 2 vitórias, 15 derrotas, e isso cai muito na conta dos quarterbacks. Sim, eu estou colocando muito na conta dos quarterbacks, principalmente porque Anthony Richardson já tem uma contusão no ombro novamente, o ombro lançador, parece que tem alguma coisa no cotovelo também. A princípio, quem começará como titular é Daniel Jones, e a gente já sabe quem é Daniel Jones, as franquias já conhecem Daniel Jones, tá certo, vai estar com um novo técnico, uma nova coordenação ofensiva, porém, todavia, entretanto, uma vez Daniel Jones, sempre Daniel Jones, não importa onde você está. As 2 únicas vitórias, eu coloquei uma contra os Titans como mandantes e outra contra os Jaguars como mandantes. Tá, dentro da divisão, isso pode ser alterado, pode ter pelo menos mais 2 vitórias e ficar aí 4-13? Pode, é lógico que pode, porém, todavia, entretanto, não é assim que eu imagino, tá? Por enquanto, dia 16 ou dia 18 de junho, é essa a minha visão sobre os Colts, briga pela first pick do draft de 2026. Vamos para o Jacksonville Jaguars agora, que pode ser um pouquinho melhor esse ano? Pode, mas eu coloquei 8 vitórias e 9 derrotas, pode ser diferente? É lógico que pode, principalmente levando-se em consideração o que pode acontecer dentro da divisão. Mas eu coloquei 8 vitórias, sendo elas contra Texans em casa, Seahawks em casa, essas 2 eu coloquei como destaque, porque pode mostrar a força do time contra defesas mais resistentes. Coloquei vitória contra os Rams em casa, contra os Chargers em casa, contra os Cardinals fora, contra os Titans fora, contra os Colts em casa e contra os Titans em casa, tá? Essas vitórias que eu coloquei para o time de Jacksonville. Pode ser que seja diferente? Pode. Pode perder algum dos jogos que eu coloquei vitória? Pode. Pode vencer jogos que eu coloquei derrota? É lógico que pode. Mas no momento, nesta data, eu acho que fica desse jeito
a campanha dos Jacksonville Jaguars. Não um começo tão ruim para Liam Cohen, mas também não é um começo tão desastroso. Começar com pouquíssimas vitórias pode ser um início de uma nova vida para a franquia de Jacksonville Jaguars, uma nova vida com um pouco mais de felicidade para o torcedor ali da Flórida. Tennessee Titans, por incrível que parível, eu coloquei mais vitórias do que derrotas em relação, por exemplo, aos Colts. Colts eu coloquei 2-15, para o Tennessee Titans eu coloquei 5-12. Sim, mais vitórias para os Titans do que para os Colts. Para mim, já que eles estão no mesmo patamar, ok, pode estar no mesmo patamar, mas alguns movimentos do Tennessee Titans chamam um pouco mais atenção. E a questão de Cam Ward como quarterback, nós não conhecemos na NFL ainda, e é isso que pode surpreender. Talvez surpreendam até mais do que pode se esperar. É lógico, eu, como fã de NFL, não espero tanto de Cam Ward nesse primeiro ano, mas, porém, todavia, entretanto, 5 vitórias eu acho que está de bom tamanho, e mesmo assim eu ainda coloco eles como briga pelos primeiros seeds ali pelas primeiras picks no first round do draft de 2026. Tá? Então aí, vitórias contra Colts em casa, contra os Patriots em casa, contra os Seahawks em casa, contra os Broncos fora e contra os Saints em casa. Pois aqui contra os Broncos fora, é mais por conta do fator Cam Ward, a possível variação de regularidade do Bo Nix. Tá certo que a defesa pode garantir a vitória para os Broncos, principalmente jogando lá em Denver. Porém, todavia, entretanto, eu fiz essa brincadeirinha aqui, colocando essa vitória dos Titans lá, meio que fazer uma baguncinha e dar aquela dificultada dentro da divisão, tanto sul quanto da oeste. Porém, todavia, aí são outros 500. Essa é a AFC Sul, uma das mais fracas. Eu acho que a mais fraca, recentemente falando, até porque a NFC Sul deu uma boa reforçada, mas isso só o futuro dirá. Vamos falar agora da AFC Oeste. Vamos começar com o Kansas City Chiefs, campeão da divisão no ano passado, retrasado, no anterior, e acho que desde 2019 ou desde 2018, campeão da divisão. Estão monopolizando a divisão para eles, e esse ano eu vou colocar um ano um pouquinho mais complicado, mas não menos vitorioso. Vão ser 12 vitórias, 5 derrotas. Derrotas para os Chargers aqui no Brasil, que é mando dos Chargers. Tanto faz como tanto fez nesse caso, mas vitória dos Chargers. Coloquei derrota para os Chargers. Derrota para os Ravens semana 4, isso em casa. Derrota para os Lions em casa. Derrota para os Broncos fora de casa na semana 11. E derrota para os Raiders fora de casa na semana 18. Sim, essa vitória dos Raiders pode bagunçar a divisão e a busca pelos primeiros seeds na pós-temporada da próxima temporada nossa aí de NFL. Bem redundante, né? Fazer o quê? Já foi. Porém, todavia, jogos de destaque. A derrota para os Chargers, vitória contra os Eagles, que é revanche de Super Bowl. Vitória contra os Bills lá em Buffalo. Aquela ideia, né? De os Bills vencem na temporada e não vencem na pós-temporada. Esse ano acho que acontece ao contrário. Os Chiefs ganham na temporada e perdem caso se encontrem na pós-temporada, acabando com aquele fantasma que tanto assombra Buffalo Bills. Mas esses são outros 500. E a derrota contra os Broncos, tá certo. Final de temporada, pode ser que o time esteja já de boa com a sua situação e coloque em reservas, mas mesmo com o time titular, e mesmo estando assim mais caótico, os Raiders às vezes dão um pouco mais de trabalho para o Kansas City Chiefs. E eu creio que essa vitória aconteça na semana 18. Vamos falar dos Chargers agora. LA Chargers, que para mim vai ter aí 10 vitórias, 7 derrotas. Com essa quantidade de vitórias e derrotas, talvez não possam não ir para a pós-temporada. Mas vai depender muito também da questão de vitórias e derrotas dentro da própria divisão. Mas hoje, 10-7 para os Chargers, com derrotas para Raiders fora de casa, Commanders em casa, Vikings em casa, essas duas únicas derrotas em casa. Times que tem acho que tem assim um ar um pouco diferente no ataque, no caso dos Commanders. A defesa que deu uma reforçada, mas ainda não é a melhor, mas pode ser um bom teste para o Justin Herbert. E a defesa dos Vikings, que é um baita teste para o Herbert e companhia limitada. E para colocar em prática se essa ideia de mais jogo terrestre do Jim Brown vai valer contra uma defesa tão boa quanto a dos Vikings.
Continuando aí, derrota contra os Jaguars fora de casa, derrota para os Eagles em casa. Os Eagles é uma derrota, assim, quase que óbvia, mas aí é visão minha. Derrota para os Chiefs fora de casa e derrota para os Broncos fora de casa. Tá? Esses jogos aí podem fazer diferença por conta da briga dentro da divisão. Essa é a visão do dia 18/6 do Isaac Ribeiro aqui do FA na Veia, tá? E vamos lá para Denver falar dos Broncos, que aqui eu acho que eles vão ter aí um ano surpreendente, porque eu coloquei 11-6 para eles, mais vitórias do que os próprios Chargers. Talvez esses 3 times possam ir para a pós-temporada, novamente. E eles vão perder jogos para quem? Chargers fora de casa, Bengals em casa, Eagles e Jets fora de casa, 4 derrotas seguidas. Aí depois vem um ânimo, né? Eles tacam vitória aí até a bye week, depois perdem para o Commanders, vitória até a semana 16, perdem para os Chiefs e vencem os Chargers lá em LA, o que pode fazer justamente essa diferença de classificação entre um e outro. Então vai ser disputado esse ano a AFC West, que sim, tá melhorando e ficando mais forte, tirando um pouquinho aí os Raiders, tá? Por que tirando um pouquinho os Raiders? Os Raiders ainda estão numa remontada. Essa remontada pode trazer bons resultados, melhores do que eu vou colocar aqui? Pode. Vai acontecer, na minha opinião? Ainda não. Por quê? Eu acho que eles ainda vão se ajustar. Tá certo que Pete Carroll pode surpreender. Essas peças que trouxeram, principalmente o Ashton Jeanty, podem ser as chaves certas para virar toda essa situação de Las Vegas, mas ainda coloco 8 vitórias e 9 derrotas. Aí, vitórias contra os Chargers em casa, contra os Colts fora, contra os Titans em casa, contra os Jaguars em casa, contra os Cowboys em casa, sim, até contra os Cowboys eu coloquei, contra os Browns em casa, contra os Giants em casa e contra os Chiefs em casa. Só uma vitória fora de casa contra os Colts. E muitas dessas vitórias vão ter o fator Ashton Jeanty misturado com a questão do Dino Smith, que também acaba correndo bem com a bola. Tá certo que a idade já dificulta um pouco mais, mas ele ainda consegue fugir bem de algumas situações e correr com a bola. O que pode preocupar é o corpo de recebedores, que tem um tight end como principal recebedor, mas os wide receivers não são lá grande coisa. Talvez com o Pete Carroll isso mude, mas aí só o futuro dirá. Bem, pessoal, encerramos a AFC nessas previsões. A partir da semana que vem, NFC, começando do leste para o norte, depois do sul para o oeste, como eu fiz com a AFC, mas isso fica para a semana que vem. Deixa a sua opinião aqui, concorda ou discorda com essas campanhas que eu coloquei para esses 8 times dessas 2 divisões? Eu quero saber a sua opinião, então comente, compartilhe e também deixa seu like, se inscreva no canal, porque isso é importantíssimo para mim e para o canal. A gente se vê na semana que vem, até o próximo vídeo, vamos embora para mais touchdown, valeu!